Bem-vindos ao MovimentCast, o podcast sobre medicina esportiva não voltado apenas para o atleta, mas para você, cidadão comum que quer performar na vida, no trabalho, nos estudos e no esporte. E aqui a gente movimenta corpos e também movimenta mentes, com dicas, insights e muita resenha sobre medicina esportiva e sobre vida de forma geral. Meu nome é Matheus Winkler e eu estou aqui com o meu co-host, Vitor Brito. Boa tarde, Matheus. É um prazer estar aqui com você em mais um episódio desse podcast que a gente tem um carinho muito grande. E hoje a gente traz um convidado muito especial para mim. Super special. Yes. E para mim, vocês dois, você junto com ele, são as pessoas que sempre tiveram comigo desde o início, o Romão até um pouco mais, um ano à sua frente, mas que desde o início que eu me inseri na medicina esportiva, a gente já trocou muitas ideias, a gente tem uma cabeça muito parecida. E me fala um pouco mais sobre esse convidado. Quem é Romão? Romão Sampaio está aqui diante da gente, eu já antecipei antes de falar. Então, Romão, prazer estar aqui contigo, obrigado por sua presença e obrigado por tudo que a gente tem com a nossa amizade e tudo que a gente construiu na medicina esportiva. Cara, o prazer, a honra é toda minha, acho que tá do lado de duas pessoas que eu tenho maior admiração. O Vitor, a gente se conheceu fazendo provas da residência, então desde aquele momento a gente já compartilhou algumas coisas e é legal ver vocês, pessoas boas, desenhando e executando projetos aí dentro da medicina esportiva. Obrigado pelo convite. Muito show, é muito legal estar aqui agora. E até aproveitando, tu falou que vocês se conheceram fazendo prova, né? Aqui a gente quer, principalmente nesses primeiros episódios, comunicar bastante com o pessoal que está querendo fazer prova, que manda mensagens, que tenho certeza que um monte de gente já te mandou mensagem perguntando como que é a residência, etc. Daí a gente está chamando pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente pode ter uma resenha boa, para falar um pouco sobre o seu local de formação, né? Você, sendo médico do esporte pela USP, vai poder falar para a gente um pouco como que é a residência em medicina esportiva da USP, mas antes de chegar lá, a gente quer falar de um monte de outras coisas que a gente quer resenhar e o Vitor já tem uma pergunta pronta aí para ti. Opa. A gente tem uma pergunta base que a gente faz para todos e é uma pergunta muito ampla, muito geral, mas a gente quer entender um pouco como você enxerga a medicina esportiva. Então, o que é medicina esportiva para você? Boa, essa é uma pergunta de fato bem ampla mesmo. E é interessante, para responder essa pergunta, eu vou ter que voltar lá atrás dentro da minha construção, né? Eu falo minha construção porque acho que a interpretação da especialidade da medicina esportiva, eu acho que ela é muito individual. Talvez tenhamos aqui 3 interpretações diferentes. Mas voltando, durante minha graduação, eu tinha na cabeça de fazer ortopedia. Eu queria ligar a medicina com o esporte e, para mim, dentro daquele cenário, fazendo uma faculdade em Recife, era o caminho mais próximo. E aí vai a primeira pessoa que foi minha primeira influência, tá? Já fica o primeiro abraço pro Luiz Fittipaldi, um cara que me abriu uma mente do que era essa especialidade da medicina esportiva. A medicina esportiva para mim é gestão, tá? Gestão de quê? Primeiramente saúde, tá? De qualquer que seja o indivíduo, tá? Trabalhar a promoção de saúde, trabalhar o controle de doenças crônicas que ele tenha, enfim. E levando esse indivíduo a gerar performance. Performance que pode ser performance em saúde, em vida, ou performance, de fato, pensando no alto rendimento, que é a palavra que a gente mais conecta aí. Tá? Mas eu acho que essa foi minha construção dentro da especialidade. Muito abrangente, né? A gente pode destrinchar várias coisas, mas dentro da minha abordagem, dentro do meu entendimento, eu tento ser esse gestor. Eu acho legal essa ideia de falar que o médico do esporte, ele tem uma gama de outros profissionais ao redor dele e que ele faz uma parte de gestão. Então, ele trabalha diretamente num conjunto de transdisciplinaridade. Essa palavra Isso. é difícil, né? É difícil mesmo. É porque a gente está acostumado com multidisciplinar e transdisciplinar dá uma gaguejada. Mas, enfim, a base do processo, lógico, que é o centro principal é o paciente, o indivíduo e o atleta, mas que quem dá a mão para ele e entrega aos outros profissionais é o médico do esporte. Então, fazer essa gestão e saber qual profissional você vai entregar o indivíduo é uma das principais funções do médico do esporte, né? Eu acho que a gente concorda muito com essa ideia. Isso, e essa gestão, ela pode ser uma palavra simples, né? Talvez gestão, você fala, caraca, gestor, a gente pode ir até para a área mais administrativa da questão,
Mas para fazer essa gestão com qualidade, você precisa primeiro ter muito conhecimento técnico, e aí vai toda a construção de uma residência médica. A gente está falando aqui de 3 anos imersos dentro de serviços grandiosos. E gestão de pessoas, que talvez o ponto mais difícil. Às vezes você tem o conhecimento técnico, mas a gestão de pessoas não é tão aguçada. Então, cara, apesar de ser simples na teoria, na prática, é um baita desafio diário. Cara, é um desafio muito grande, assim, pensando assim, em nós mesmos, né? Já é difícil a autogestão, já é difícil gerir a si mesmo, as suas emoções, aos seus comportamentos, e a gente está nessa luta de fazer isso o tempo inteiro. Nós somos pessoas que tentamos nos desenvolver, a gente tenta ter uma maturidade, um bom controle emocional, e muitas vezes está inserido num contexto onde, principalmente se tu tiver múltiplos profissionais olhando para uma pessoa e para uma variável como, de repente, performance, uns vão estar olhando mais para performance, uma pessoa pode querer um resultado que tem mais a ver consigo mesmo do que com a condição daquela pessoa, do atleta, de dar aquele resultado no momento. Outra pessoa pode estar mais voltada para a saúde dele. Então a gente tem que ter muito cuidado para saber que a gente está fazendo um trabalho de gestão não só das nossas emoções, sim, mas também da emoção dos outros que estão envolvidos nesse trabalho. E isso é um desafio que é muito grande. E acredito que tu deva enfrentar esse desafio trabalhando no futebol, né? Com certeza, com certeza. Não só no futebol, mas o desafio de consultório mesmo é você entender que essa gestão ela é centralizada dentro do indivíduo. Eu vou chamar indivíduo porque talvez a gente está num contexto mais amplo hoje, que é o atleta ou aquele cara que está buscando alguma coisa, né? E não esquecer nunca que ele é o pilar, né? Por que nunca esquecer? Porque você vai ter que gerir outros egos e outras formas de abordagens, e enfim, é isso. Eu acho que é essa a dificuldade da nossa vivência. E você acha que existe alguma diferença do entendimento dos outros profissionais com esse papel do médico do esporte, tanto no consultório quanto no clube? Cara, acho que a gente está num ambiente viciado, talvez, e aí eu vou puxar um pouquinho para vocês, lembrando, eu venho de um outro contexto, a minha formação médica foi em Pernambuco, um viés em São Paulo que talvez esse entendimento é um pouco mais fácil, tá? Que existe em vários locais, tá? Mas não é unanimidade, mesmo aqui, tá? A gente ainda tem na nossa prática, seja em qualquer ambiente, um tabu dentro desse olhar ou um desentendimento quanto a essa função. Talvez esse é o melhor ponto. De não entender o que é essa especialidade e como ela pode agregar, né? Lembrando, eu não sou o único cuidador, né? Mas eu estou tentando gerir de alguma forma, atingir aquele objetivo. Mas não quero assumir para mim ou tirar o brilho das outras áreas. Eu não estou acima das outras áreas, esse é um ponto, né? Eu estou junto daquelas outras áreas. Talvez esse mesmo papel de gestão, se ele for encarado por toda a equipe, entendendo esse processo, aí que seu trabalho vai ficar mais fácil, tá? Mas, repito, eu acho que a gente vive num ambiente onde isso é possível, mas saindo um pouquinho desse contexto, em São Paulo, ou até em outros ambientes, eu acho que dificulta bastante o processo. E aí isso talvez acaba dificultando ou retardando até o objetivo final que você almeja para aquele seu indivíduo, para aquele seu paciente. Tem uma outra questão que até é bastante discutida no meio do futebol, que a gente até conversou bastante, é que os profissionais talvez não entendam o quanto a gente pode contribuir, talvez a gente ser subutilizado dentro do alto rendimento, que a gente tem um conhecimento muito amplo, só que ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado na forma de implementar. Porque o que acontece muitas vezes você chega num clube, você chega como um novato naquele espaço, existem pessoas que talvez estejam ali há muitos anos à sua frente e que já vêm fazendo um bom trabalho. Isso não... Se você tem algo para implementar, não significa que o trabalho que estava feito é ruim, mas sim que você quer a mais, porque a gente sabe que performance, uma coisa que você implementa a mais, você pode atingir os objetivos que você está buscando. E talvez com um pouco de arrogância ou a forma como abordou, não é bem interpretado pelas pessoas que estão ali, né? Acham que você está querendo impor alguma coisa, está ansioso para colocar coisas que talvez eles não conseguiam fazer sem a sua presença.
Então Sim. tem que tomar esse cuidado. É, com certeza. E isso me remete até a um segundo ponto. Eu acho que quando eu defini como gestão, essa é uma boa abordagem, eu gosto dessa definição, mas tem uma segunda que eu gosto de chamar de facilitador. E aí a gente vai para esse ponto. Vamos trazer para o futebol, né? O cenário que a gente vai puxar aqui inevitavelmente. Mas você inserindo dentro de um contexto, inicialmente ninguém te conhece, ninguém sabe sua abordagem, tá? Chegou um médico do esporte no clube. Cara, talvez no primeiro momento eu até encarasse isso como um facilitador mesmo. Minha ação vai ser de facilitar. Facilitar o quê? Conexões. Então vamos conectar as áreas. Às vezes você já tem bons profissionais em cada uma das áreas e não está conectado. E aí vem, vamos facilitar esse processo. Um primeiro passo facilitador, você vai ganhar acreditação por parte de todo do restante do staff. E aí sim, em um segundo momento, cara, esse cara tem potencial, cara, esse cara pode de fato assumir a gestão. Ou não, ou fazer essa facilitação e um colega da outra área assumir essa gestão de um outro contexto, não tem problema. Mas a facilitação e a informação dentro do clube foi executada, foi feita. Cara, acho que uma coisa legal aí é que, assim, tem que chegar com humildade, né? Com bastante humildade. Porque, sinceramente, assim, eu tô terminando o processo de residência, vocês passaram pelo processo e a gente tem a oportunidade de conviver em vários âmbitos e até entender a complexidade que é a vida de um atleta e de todos aqueles que fazem parte da equipe. E o meio médico, a gente é educado de uma forma um pouquinho diferente. Tu entra no hospital, tu é o doutor, né? Tu se forma já o bambam, é como se tu se formasse e caísse 3 milhões na tua conta e tu tivesse com a vida resolvida. Muita gente tem essa postura de achar, nossa, agora eu sou médico. E no hospital, esse meio hospitalar, ele é centrado na figura do médico. O médico é a grande estrela, é o cara que faz, é o cara que tem o poder do carimbo ali, de assinar, de fazer. Se a pessoa ir com essa mesma postura para dentro de um clube, ela vai ser massacrada. Porque ali o médico não é a figura mais importante. E cada um tem a sua área de competência e nas suas áreas eles sabem mais do que o médico sabe. Sim, sim. Então, esse negócio que tu falou de chegar como um facilitador, eu acho que é uma ótima forma de se chegar, mas antes de tudo, chegar com uma humildade também e sabendo que vai ter gente que vai tentar te testar. Entendeu? Porque eles já viram outros médicos. Eu já ouvi essa história de, às vezes tu tá num lugar, daí tu é gente boa com o pessoal, tu ajuda ali na viagem a carregar as malas, fazer as coisas, normal, tu é uma pessoa que ajuda, e daí em algum momento te falam, pô, às vezes vem uns médicos aqui que ficam de braço cruzado aí, não ajudam em nada, tal. Então eu acho que, como tem esse estereótipo também do médico, a gente às vezes vai ser testado para meio que desconstruir isso. Cara, essa observação é perfeita, Matheusão, porque é isso que acontece, né? No hospital a gente talvez tenha um tapete vermelho estendido ali pro médico, né? Sei lá, talvez até se você cai nesse entendimento e pratica a medicina dentro dessa visão, até você tá prejudicando o seu contexto até mesmo intra-hospitalar. Mas voltando, no futebol isso não existe. Hora nenhuma isso vai existir, a gente é secundário, tá? Mas não que a gente não tenha a possibilidade de fazer... de executar a nossa função, né, bem feita. E a gente sabe que nossa função sendo executada, mais uma vez, a gente vai facilitar todo o processo. E eu acho legal que ter esse entendimento também pelo clube, não imposto, e sim o entendimento em si, faz com que torne mais fácil esse ambiente. Eu e o Romão, a gente teve a experiência de trabalhar junto no Referência Futebol Clube, que é um clube daqui de São Paulo, que desde o primeiro momento o gestor do clube ele deu carta branca para a gente mostrar o nosso conhecimento e o que a gente poderia implementar. E isso foram crescendo durante os anos. Hoje eles estão com 4 médicos dentro do staff e tem uma comunicação muito legal com toda a comissão técnica, com o fisioterapeuta. E esse entendimento lá, com certeza, foi algo que a gente construiu, não foi do dia para a noite. É um ambiente que a semente foi implementada muito cedo, né? E o fruto gerou também muito cedo. Então, o que é isso? A conversa inicial com o diretor, então com parte da diretoria, ela já foi explicando o que era a especialidade, o que a gente poderia facilitar o processo, o que a gente poderia somar ali dentro daquele processo. E legal, porque isso se constrói, né? Mesmo a gente saindo de lá, ficam os frutos. A árvore já está gerando frutos e quem está lá
tá dentro desse ambiente, onde o médico do esporte ele tem seu papel muito bem definido, né? É uma construção mesmo, assim. Se a gente for ver, pensando o tempo de evolução da nossa especialidade, pensando a forma como as coisas são no contexto do Brasil, onde que tudo começa antes? Começa em São Paulo, né? A gente vê começar nos grandes núcleos as coisas. E agora a gente está com a medicina esportiva crescendo cada vez mais, sendo buscada, cada vez mais concorrida. A gente tem visto, nesses últimos anos, abriram algumas residências que logo mais vão estar formando suas primeiras turmas mais robustas. E a gente vai ter mais médicos do esporte atuando e aprendendo essas mesmas coisas que a gente tem aprendido, e muita gente que vai estar com o pensamento alinhado, até porque a gente é um público bastante alinhado também. A gente sabe que nós não somos tantos e a gente tem que lutar por crescer e expandir a educação sobre a nossa área de atuação, e que tem espaço para todos nós, e que quanto mais a gente crescer e se desenvolver, mais consciência o mercado vai ter do que é o médico do esporte, até que isso vá se expandindo para outros lugares, e vai ter um momento que em Pernambuco vão saber ali o que é o médico do esporte, vão valorizar um médico do esporte dentro da equipe. E a gente vai ver isso. Mais uma vez, fico parabéns para vocês de novo por causa disso, cara. A gente está precisando, de fato, desse tipo de movimento, né? Fazer essa informação chegar ao restante do país, digamos assim, né? Sair um pouquinho desse viés de São Paulo e chegar mesmo, de fato, com qualidade no restante do país. Como é que foi aí, Romão, para ti, que não tinha essa informação sobre medicina esportiva, essa transição aí de, cara, ó, eu vou ser ortopedista, daí um belo dia, não, cara, vou ser médico do esporte. Cara, o Fittipaldi, se você estiver ouvindo isso, eu não te conheço, gostaria muito de te conhecer um dia, porque, cara, eu já ouvi falar bem do Fittipaldi. Cara... O Vitor Miranda me falou já muitas vezes bem do Fittipaldi. Diz que o Fittipaldi foi da primeira turma do IANSP, né? Sim. E daí, e logo no início, o Vitor foi falar com ele algo da residência, e ele puxou o Vitor assim pra colar junto e falou, cara, ó, a gente tá começando, e o lado ruim é que a gente tá começando, o lado bom é que a gente tá começando, então vamos fazer isso daqui acontecer. A visão do Fittipaldi é bem o copo cheio mesmo, sabe? E ele merece essas salvas, porque voltando para sua pergunta, dentro dessa construção eu tive esse mentor, digamos assim, um cara que, a medicina esportiva é isso, e talvez até mais amplamente, cara, a melhor abordagem é isso. Ele brinca que ele vai desbravando a mata antes de eu percorrer, né, facilitando um pouquinho o processo, mas de fato foi isso que aconteceu mesmo, cara, quando eu descobri a especialidade, tá? Eu acho que eu não me via dentro desse ambiente com tapete vermelho intra-hospitalar, tá? Cara, pensei em várias coisas, mas ainda não era o que encaixava comigo. E quando eu descobri essa especialidade, acho que era o que se encaixava comigo. Hoje eu não faria nenhuma outra coisa dentro da medicina, sou muito feliz dentro da especialidade. E foi um pouquinho desse contexto, cara. Quando me foi apresentado, vamos pra cima, é isso que eu quero. A gente falou de outras pessoas, entrevistou outras pessoas, e a maior parte delas tinha uma outra especialidade em mente, e acabou que depois que conheceu a medicina esportiva se apaixonou. Então é comum entre todos nós, justamente por isso, pela informação, porque a medicina esportiva não é ensinada dentro da faculdade. E existe essa dúvida, né? Cara, mas quantas pessoas vocês não já influenciaram ou vão influenciar com esse podcast, ou já influenciaram respondendo direct no Instagram? E vocês, com certeza, duas pessoas do bem, duas pessoas boas dentro da área, passaram uma boa impressão, uma impressão real. E quantas pessoas não já foram influenciadas nesse sentido, cara? Tem que olhar para trás também, a gente já tá um pouquinho na frente. Muito. Um dos intuitos é justamente isso. A gente, nesse momento de começo de provas, de residência, a gente levar informação para pessoas que estão prestando prova. É até um gancho que a gente pode puxar para você contar para a gente um pouquinho como que foi sua formação na USP, para essas pessoas que estão buscando a especialidade entenderem como é que é cada instituição. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, quer contribuir? Não, eu acho que tá perfeito, eu tô pronto para ouvir o Romão aí. Cara, foi um momento muito especial da minha vida. Eu decidi prestar a residência. E aí, num primeiro ano, eu fiz, cara, eu vou fazer essas provas mais para testar. Eu precisava fazer um pé de meia para vir para São Paulo, isso é uma realidade também, você que sai de outro local.
E aí eu fiz, se não me engano, IANSP e alguma outra, talvez IANSP e USP no primeiro ano, tá? Sem uma tanta preparação, o foco ali eu estava mais trabalhando para juntar esse cash mesmo. E fiz esse primeiro ano de provas. Cara, no segundo ano eu já estava bem definido, foi bem preparado e eu fiz dentro dos 3 locais que eu almejava entrar, né? No caso era a USP, a Unifesp e o IANSP. Só para um adendo aqui um adendo para o ouvinte, né? Que naquele tempo essas eram as 3 que existiam, eram as 3 né? opções, exato. Eu tinha uma boa influência do IANSP porque o Luiz foi de lá, o Luiz Fittipaldi. E as outras 2 casas são gigantescas, então, putz, o que eu entrar tá ótimo. Foi nesse momento que eu conheci o Vitor, né, na prova da Unifesp, não foi, Vitor? Foi. E foi um momento especial porque, cara, a gente passou todo o trajeto ali de prova teórica no mesmo grupo e trocando ideias sobre a especialidade e sobre a vida também. Eu vi o quanto estavam casadas as perspectivas, né, como tinha falado. E culminou que passei na USP, né? Cara, pra mim foi uma baita felicidade na época. Nossa, um baita nome. Vai um pouquinho, volta pra quem tá em Recife, cara, você vai fazer uma residência médica na USP. Cara, é o bichão mesmo, né? Putz, tem essa, né? E foi um baita momento feliz. A adaptação foi bem tranquila, assim, de vir pra São Paulo. Teve uma facilidade de uma amiga minha de Recife morar em um determinado local que eu já assumi que era do lado da USP, então, pô, minha rotina ficou bem encaixada. E aí, vamos desbravar a construção da residência. Como que é construída a residência médica em medicina esportiva na USP? Cara, o primeiro ano você está muito junto da clínica médica do serviço, né? Então, vários locais de enfermaria, de pronto-socorro, você vai tocar junto às residências da clínica médica. Qual que é o intuito, cara, disso aí? E até em outras instituições, eu acho que o IANSP ainda tem até vivências de UTI, né? Tem. O Álvaro comentou. A USP até determinado momento tinha, hoje a gente já não tem mais dentro da nossa grade. Mas por quê? Qual que é o objetivo disso, né? Lembra, eu falei, gestão, você vai precisar gerir a saúde daquele indivíduo. Então, cara, você precisa de uma construção clínica efetiva, né? Para você não ficar pensando somente dentro da perspectiva de rendimento ou de esportes. Cara, olha a base daquele cara, né? Então, isso é interessante, eu acho que eu vejo como um ponto positivo dentro da USP. A gente está inserido em outros cenários também no R1, na pediatria, e já um pouquinho de algumas especialidades, principalmente no primeiro ano. A geriatria é muito forte, tem um pouquinho já inserida para a gente ter esse indivíduo para o paciente mais da terceira idade. E hoje eu acho que na grade atual a cardio também já está um pouquinho inserida. Cardio que é um baita base nossa também. Já está um pouquinho inserida no R1. Acho que com a vivência de eletrocardiogramas e, enfim, é um contexto um pouco mais para métodos, mas já está um pouquinho inserido. É um ano difícil, como o R1, mais tranquilo que outras especialidades, talvez. Com certeza. Tô sendo um pouco até de eufemismo aqui, mas tem sua rotina de R1 que tem sua dinâmica um pouco mais puxada. Dentro dessa construção, no R2, você já emerge um pouquinho mais dentro das especialidades em si. Então, dentro da cardiologia, você já passa um pouquinho mais da cardiologia clínica, você vai passar pela reumato, pela ortopedia, e aí um ano, na verdade, que a gente passa tanto no PS da ortopedia quanto nos ambulatórios da ortopedia. Nossa base ortopédica vem desse segundo ano, pelo menos dentro da USP. É super importante, né? Não, super importante, cara. A gente não vai ter a dinâmica do ortopedista, mas a gente vai parar até a indicação cirúrgica, talvez, se o cara tiver uma boa construção disso aí. A gente tem que saber, cara. A gente até trocou ideia outro dia, assim, que às vezes as pessoas ficam assim, quem não sabe, né, como é que é a medicina esportiva, eu vim aqui para fazer medicina esportiva, né, como assim, ortopedia, cardiologia, cara, tu tem que saber essas especialidades, tu vai estar lidando com isso. Até melhorando a frase, muito mais do que a indicação cirúrgica, né, a gente vai ver o pós-operatório, enfim, tem que entender até mesmo o procedimento. De lesões musculares. Mas assim, aí eu vou também trazer que não é só um mar de rosas, né. Como a gente tem essa construção de vivência com outras especialidades, a depender do serviço, e isso é a realidade da USP em vários momentos, a gente acaba sendo um fator muito observacional dentro da nossa construção.
a gente acaba não tendo aquela, putz, residente é mão na massa, né? Às vezes, em muitos momentos, em muitos ambulatórios, a gente não tem essa mão na massa, então necessita que você, putz, extraia ao máximo ali a sua parte observacional e de discussões para você construir, né? Porque se você também você pode cair num gatilho de desleixo ou de se acomodar do ponto de vista de, pô, a minha dinâmica aqui é tranquila, eu vou ficar só observando, mas, cara, se você observar com a perspectiva de que você não vai construir ali dentro daquele ambulatório, você não vai evoluir. Então, esse é um cuidado que eu deixo até para quem vai cursar essa residência. Cara, você precisa, cada ambiente ali talvez foi pensado em algum momento como um ambiente importante. Então, cara, leva a sério, extrai o máximo que você conseguir ali. Mas só um ponto assim, né, pra galera não ver também só como um ponto, como algo negativo. Acho assim que isso que tu falou é uma verdade universal para qualquer residência. Tua proatividade, cara, vai determinar o que tu vai extrair dali. Porque é muito fácil ficar de braço cruzado. A gente sabe que dá para ficar de braço cruzado, dar uns migué, fingir que tu fez e não fez, em toda especialidade. Em toda especialidade. A gente vê de todo lugar sair gente que é muito boa e outros que não são tão bons. E, cara, proatividade é um elemento que diferencia, cara. E estando hoje do lado de cá, sendo preceptor da residência, eu vejo que você começa a auxiliar os residentes a partir do momento que eles mostram interesse. Se tem um residente que não está interessado, quer que acabe o mais cedo possível, você não vai querer ficar ajudando ele, entendeu? Então, eu acho que aquela velha frase, aquela velha máxima que o residente faz a residência é correto. Porque o preceptor, ele está ali para auxiliar. Ele é um facilitador. Sim. E se você não tem pessoas que buscam, que não têm a mesma ideia, que quer utilizar o seu conhecimento um pouco mais à frente, um pouco mais experiente, não tem porquê eu perder meu tempo com isso. Sim. Então, parte muito para mim do princípio que o residente ele tem que buscar o conhecimento. Isso que você falou é muito interessante, que tentando trazer no nosso dia a dia, quando a gente estava passando mais ou menos na mesma época na ortopedia, eu e o Romão, a gente gosta muito dessa parte, o Matheus também. Então, a gente sempre trocou muitas ideias e a gente estava inserido num contexto do futebol e a gente colocava isso na prática. Era a nossa forma de colocar a mão na massa. Então, o contexto da medicina esportiva você talvez não tenha uma carga dentro da residência tão alta quanto uma cirurgia com diversos plantões, mas a gente tem muitos eventos externos que acabam ocupando a nossa grade de fim de semana, enfim. Sim. Para fechar a construção da residência, cara, o R3, a gente tenta lá inserir um pouco mais no alto rendimento. Então, é um momento onde ele vai estar no Clube Pinheiros, no Comitê Paralímpico. Então, é o momento que ele tem essa vivência, já construído uma base interessante, talvez, e um pouquinho para a prática. Lembra que nem todos têm a facilidade de ter esse contato prévio. A gente tenta inserir o quanto antes, mas o quanto antes bem preparado. E ele vai tocar um ambulatório, né? Ele vai tocar o nosso ambulatório da Medicina Esportiva da USP, vai ser o protagonista ali do ambulatório. Então é um ano onde ele vai estar aí talvez 4 meses dentro desse ano, inserido, tocando esse ambulatório, fora as outras complementações que ele vai ter no terceiro ano. Acho que é um pouco disso a construção. A gente roda bastante junto, né? A gente, para quem não sabe, né? Nós três sabemos, mas durante as residências a gente passa um tempo com vocês, nós da Unifesp passamos na USP, vocês da USP passam na Unifesp, e rola muito essa troca. E quando eu passei na USP, que foi no início desse ano, uma coisa mais que eu vi também é que toda sexta-feira vocês têm aquela reunião clínica desde o R1, né? Sim. Que é uma reunião para discutir sobre temas de medicina esportiva, nutrição esportiva. E é um momento que o R1 eu vejo que ele já está daí ali integrado. E outras coisas que eu notei que tem a ver com proatividade. Teve R1 que estava passando em algum estágio que era mais tranquilo, que era algum estágio de UBS. E quando ele terminava o estágio de UBS, ele ia lá no LEM, que é o laboratório do Estudo do Movimento. LEM, Laboratório do Estudo do Movimento. Eles terminavam e iam lá para pegar alguma discussão de alguma coisa que está rolando de medicina esportiva. Eu lembro quando eu rodei lá, quem estava lá de R2 tava a Fernanda Ayumi e a Bia, né? Sim. Então essas duas, tava as duas. Eu cheguei assim, a gente começou a conversar alguma coisa, e a gente falou sobre disponibilidade energética, e daí a Fernanda veio para mim,
me explica um pouquinho aqui isso daqui. Eu pensei, cara, imagina o quanto a construção, o R1 tá lá inserido com o residente da clínica médica, o quanto que não é importante, né, ele ter essa reunião clínica da sexta-feira ou essa troca dentro do ambulatório. Ali ele vai começar a trazer todo o conhecimento que ele está construindo, cara, para nossa dinâmica, né, para nossa abordagem. Então, por isso que faz sentido. E aí eu não poderia também deixar de pontuar, cara, essa troca que teve recente entre as casas do residente da Unifesp estar na USP, da USP estar na Unifesp e das outras casas em si, cara, é muito fenomenal, cara, porque a gente vivenciar o formato de vocês, que é um pouquinho diferente, vocês já vão trazer isso, mas que tem o mesmo desfecho ou o mesmo objetivo final, cara, é grandioso ter essa troca. Também achei muito legal, cara, a troca de ideias, assim, algo que a gente já falou outras vezes, né, o pessoal da medicina esportiva, ele é mais aberto em relação a algumas outras especialidades, onde tem um pouco mais de rixa, que daí normalmente é aquela rixa cultural que se tem de gerações, assim, e a gente, quando se ouve alguma rixa, às vezes algum chefe fala de alguma rixa brincando, assim. Mas, cara, pra gente, assim, na real... Não faz nem tanto sentido, né? Tipo, não faz sentido. Pelo contrário. Porque a gente tá aprendendo junto, a gente tá crescendo junto e cada um puxa um pouquinho para um lado, né? Às vezes vocês têm uma visão mais abrangente em um ponto, a gente tem em outro ponto. E a gente poder ter essas trocas enriquece todo mundo. Crescer junto, né? Não só a instituição em si, mas como as pessoas que estão sendo formadas ali dentro. Eu acho que o nosso crescimento, tanto eu e você estando na mesma casa, quanto eu junto com o Romão, mostra o quanto eu aprendi com ele. Acredito que eu tenha passado algo para ele, eu tenha contribuído alguma coisa na formação dele. Sem dúvida, sem dúvida. E eu vou além, talvez. Lembrar que não é a construção somente da casa, é a construção individual, cara. Quanta troca você não vai ter com outras residências que tem uma perspectiva um pouquinho diferente de você. Cara, isso é interessante. Talvez se eu começar a ver por esse lado, talvez eu até otimize meu entendimento e minha abordagem. Isso é sensacional. E ter assim também uma humildade intelectual, né? De chegar para as pessoas e, queria entender, como é que vocês fazem aqui? Exato. Então, não como é que eu faço. Tipo, cara, como é que como vocês você fazem? enxerga isso, né? Legal. Legal. Isso é aí. humildade intelectual e faz toda a diferença. Não achar que o seu é melhor e que você não precisa do conhecimento dos outros, né? São diferentes abordagens. Isso não significa que o meu é melhor que o seu. Talvez são só maneiras, perfis de paciente que procuram tal serviço, que foram moldados durante o tempo. E isso faz com que você se torne mais completo ainda. Né? E a gente comentou num episódio anterior que você é um bom profissional quando você estuda aquilo que talvez não seja que seja sua prioridade ou que você aprenda mais na sua casa. Sim. Então você tem que tentar ser o mais abrangente possível, porque a gente começa com uma pergunta aqui e a resposta é unânime. É uma pergunta muito ampla, muito abrangente. Isso é medicina esportiva. É isso. Então, se você tem a cabeça aberta para receber novas informações e agregar no seu dia a dia, no seu trabalho, eu acho que isso é fenomenal. Uma coisa que o Romão falou e eu fiquei pensando até num contexto que eu passei assim. Tu falou que é muito importante essa vivência inicial, né, na clínica, de entender clínica médica e de não pensar que é só performance. E, cara, às vezes eu vejo as pessoas, assim, que a gente tem que dar Ei, esses dias eu tive uma discussão com outro colega na residência de parar. Não, calma. Cara, peraí. Essa paciente aqui, ela é hipertensa e o tratamento dela não tá otimizado. Exatamente. Ela tá com uma medicação e ela tá tendo picos hipertensivos, ele tava numa discussão de, vamos pedir um mapa. Eu, cara, tu quer um mapa por quê? Tu já sabe, vamos voltar a falar de hipertensão. Daí ele falou, cara, é verdade. É porque a gente entra tanto nesse loop de falar de performance que eu já ia pedir um exame e encaminhar pro cardio. E daí foi o momento que eu falei pra ele, não, cara, peraí. E daí ele falou, ele agradeceu, assim, a gente trocou ideia sobre isso, mas é porque é um erro que quando a gente tá de fora, né, eu de fora eu consegui ver ali no contexto ele, porque ele tava com muita coisa para olhar, e ele não olhou para isso, então eu de fora olhei. Várias outras vezes eu também devia estar tão, assim, pensando, na alimentação, na performance, no treino, que às vezes eu esqueci, deixei passar alguma coisa básica de clínica. Então, antes de ser médico de esporte, a gente não só prescreve e fala para ele se exercitar ou para comer bem, a gente também olha para a questão de se a pessoa tem alguma condição de doença e a gente também trata, e a gente tem essa capacitação para tratar, né? Exato. Eu vou brincar agora um pouco, mas talvez lá dentro do nosso R1 a gente
tenta tirar ele um pouquinho da clínica e dizer, cara, vamos trabalhar um pouquinho performance também, né? E, cara, tá tudo bem, o desfecho vai ser ótimo, a gente tem grandes médicos do esporte formados. O cara vê uma luz no fim do túnel, né, cara? Exatamente. Porque senão o cara pensa, pô, eu só tô fazendo clínica aqui, cara. E ele acaba de entrar na residência e quer conhecer mais a medicina esportiva, né? E talvez chuva de informações de clínica médica não seja o que ele mais gosta. E talvez até abandone em algum momento, não é a realidade, mas... pode acontecer, com certeza. Mas pode acontecer. Pode falar. Como que tem sido aí, Romão, o perfil do pessoal que tem entrado na medicina esportiva na USP? Cara, eu acho que a gente tem um perfil bem abrangente, né? Isso aí, isso se mantém ainda. O que é que eu noto? Por que eu falo abrangente? Pô, vai ter gente que vai chegar com um entendimento muito bom do que é a especialidade. Vai ter gente que só escutou falar e veio desbravar mesmo. Uhum. E aí talvez entre a gente como preceptoria, eu como estou no ano de R4 lá dentro do serviço, que eu me propus a isso. Cara, vamos ver como que é o entendimento de cada um e vamos tentar facilitar mesmo o processo deles, né? O que é que eu noto também? Cara, tá entrando muita gente boa. Tá? Eu acho que verdade. Cada vez mais vai entrando gente que entende de fato o processo, né? Dentro da sua construção individual, mas que entende o desfecho final e qual é o objetivo final. E aí isso facilita. Cara, as discussões, tanto na USP, mas quanto as que tive na Unifesp também, com os R- no caso, né? Cara, discussões, assim, muito boas, de pessoas que de fato entendiam e estavam estudando direcionado ou construindo de uma forma que julga adequada ou, enfim, que de fato é a perspectiva da medicina esportiva. Eu vejo isso, mas ainda tem um outro que a gente, na USP, tivemos algumas desistências nos últimos anos, né? E eu noto que as existências que tiveram eram de pessoas que, de fato, não conseguiram, não tinham entendimento prévio. E talvez quando entenderam o processo, não é o que eu quero, tá? Mas tudo bem. Eu acho que o ano da USP, o primeiro ano, pode potencializar um pouco essa pessoa que vem um pouco de dúvida. Por estar tão imerso, talvez, na clínica ou longe da medicina esportiva, por mais que a gente tente puxar, infelizmente, pode acontecer, cara, do cara ou não entender o processo ou entender e, de fato, não ser aquilo que tinha em mente de início. A gente falou do olhar sobre o R1, sobre o R2, e tem uma discussão também na medicina esportiva que talvez não precisasse do R3. O que você acha desse questionamento? Eu acho que é um ano super importante, cara, assim. E aí eu vou trazer o porquê. O R3, ele pode cair na falsa impressão de que já pegou toda a sua base e agora é aplicar, né? Então, vamos chegar na parte prática. Talvez esse é o gatilho importante que o R3 vai trazer. Mas, cara, mesmo na prática a gente precisa de vivência, tá? E você vivenciar de uma forma supervisionada, cara, não tem coisa melhor. Talvez ali se você não vai de maneira supervisionada, e acontece durante nossa construção, por muitas vezes, assumir vivências da medicina esportiva de forma não supervisionada, cara, pode dar ruim, tá? Pode dar muito ruim. Pode dar ruim, mas assim... Imagina você ter esse processo de uma forma supervisionada, com cara de qualidade, com assistentes e preceptores que podem te agregar até mesmo dentro da prática. Transpor teoria para prática não é algo fácil, a gente sabe disso. E quando você otimiza essa sua forma de o que eu aprendi para o que eu vou aplicar, quando você tem alguém ali te mentorando naquele processo, te ajudando, esse é o intuito do R3, tá? Dentro da USP, ele tem ainda mais função porque ele vai tocar de fato o ambulatório. Cara, lá, você que vai... A gente tem uma captação de pacientes que ela é muito orgânica, né? A gente não tem um via cross ou, enfim, a gente puxa os pacientes, né? E, cara, você vai puxar o paciente que você acha que faz sentido, né? Então, assumir essa dinâmica, assumir esse ambulatório no R3 também é uma fase importante, porque... Acabou o R3, vai ter outra coisa que você vai assumir, que é um consultório, né? Então... essa questão aí, acho até engraçado que o primeiro ano que eu prestei prova, né, não passei, fiquei ali em primeiro pendente nas duas, cara, depressão total. E daí eu troquei ideia durante o ano com o Jonas, que passou, que foi teu colega, até abraço aí, Jonas, se estiver ouvindo. E ele falou assim pra mim... Eu perguntei como é que estava a residência, ele estava no final da R1, ele falou, cara, eu vejo aqui que
o pessoal nem precisa, assim, 3 anos de residência, que em 2 anos o cara já tá pronto, então, mas tá sendo legal e tal, ele falou da residência assim, e daí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E eu lembrei que ele me falou no final da R1 dele que nem precisava dos 3 anos. Daí eu tô no ano passado, início desse ano, final da R2, eu pensando assim, né, caraca... Será que precisa mesmo? Eu pensando, caraca, velho, que viagem do Jonas, velho, porque eu ainda tenho coisa pra caramba pra aprender, assim, tipo, eu tô só começando a minha jornada. E daí eu troquei ideia com ele, eu falei assim, lembra aquele negócio lá que tu me falou e tal, que não precisava mais 1 ano? Como é que tu se sente agora, terminando o R3? Tu acha que tu precisava desse ano ou não? Ele, não, cara, lá atrás eu falei merda, não sabia. É o gatilho, o gatilho que você cai mesmo. O que eu acho mais... o que ele falou assim foi, cara, eu falei merda, não sabia. O pessoal me falava isso e eu só repeti sem pensar, mas eu discordo. Né? Uma coisa interessante que eu vi na minha formação foi que talvez o conteúdo total sobre medicina esportiva foi até o final do R2. Só que eu não conseguia enxergar que toda aquela gama de conhecimento, ela estava interligada. Então eu acho que a vivência, o dia a dia, a prática em si do R3 e a maturidade fez com que eu assimilasse tudo e conseguisse enxergar o paciente como um todo. Lá na Unifesp a gente tem ambulatórios diferentes, né? Então é pediatria do esporte, endocrinologia do esporte, nutrologia, enfim, são vários separados. Então faz com que você vá para o ambulatório e enxergue uma só visão, né? Que é, eu sei que hoje vai vir paciente só endocrinológico e outro dia vai ser só paciente geriátrico. Só que no consultório do dia a dia não é assim. A gente até tem um ambulatório, que hoje até eu sou o coordenador do ambulatório de medicina esportiva geral, e ele é o paciente em geral. Mas em si os outros ambulatórios são muito segregados. Sim. E isso faz com que na sua prática do dia a dia, você vê uma criança, você quer tratar ela só como criança. E não é assim, a medicina esportiva é um todo, né? E eu acho que isso é o mais interessante do R3 e é o que, para mim, foi o que eu notei de mais diferença, assim, o maior diferencial. E acho que uma outra grande coisa, pensando no R3, é que se o processo fosse de 2 anos, eu tenho a mesma impressão que tu. Eu aprendi, assim, conteúdo. E daí nesse último ano eu tô, tipo, cara, conectando coisas, eu tô aprendendo ainda, tô evoluindo. Só que se fosse em 2 anos, eu acho que esse segundo ano, você estar pensando em questões de mercado após a residência, que naturalmente no 3º ano tu começa a pensar no próximo passo, isso ocupa um espaço mental que eu acho que as pessoas não estariam prontas ou teriam maturidade para lidar com isso no R2. Sim, eu acho que o processo ele tem que ser, acho que 3 anos é um bom tempo. E aí, puxando esse gancho sobre o pós-residência, comenta um pouco mais como está sendo sua vida pós-formado, estando como R4. Momento, eu acho que o fim de qualquer residência, ele é crítico, né? Você olha o mercado, a gente inserido em serviços públicos, você olha para os serviços privados, cara, o que é que eu vou fazer agora, né? A minha transição foi uma transição que eu me considero até sortudo dentro desse processo. Sortudo não, capaz. Capacitado para o momento certo. Né? Onde eu consegui me inserir em ambientes que eu almejava trabalhar mesmo, né? Então, eu optei por ficar no R4, né? Que é um 4º ano, que é um ano pré-preceptoria, ajuda um pouquinho dentro da assistência, dentro do serviço. Então, eu queria esse contato com os residentes. Mas o mercado fora também me abriu várias portas. E aí agora eu vou abrir vários nomes aí que foram fundamentais dentro desse processo. Eu consegui começar ainda como residente, um estágio dentro do Palmeiras, né? Clube que trabalho hoje. Então, minha vivência no futebol, ela foi ali uma construção bacana. Hoje onde eu estou no clube onde eu queria trabalhar mesmo, porque a gente tem uma medicina esportiva dentro do Palmeiras muito bem inserida, né? Começando lá, talvez com o Gustavo Maglioca, hoje a gente tem a coordenação do Dilda, mas a gente tem isso muito bem implementado. Então, por que eu falo do viés São Paulo? É isso, cara, eu entrei num ambiente onde talvez essas conversas já existiam dentro da perspectiva da medicina esportiva, né? E isso, para mim, foi muito especial, porque eu começo o futebol lá atrás. Eu fui atleta até... Enfim, durante minha graduação eu era atleta, né? Eu fui de futebol de campo, depois fui pro futsal. E até terminar o finzinho da graduação eu fui federado, joguei bola. Então o futebol tá na veia aqui.
E eu me inseri no futebol lá ainda em Pernambuco desde o primeiro dia de formado. Eu assumi, e aí a gente entra, assumir demandas de medicina esportiva sem uma preparação prévia. Hoje, talvez, com o entendimento que eu tenho da medicina esportiva, eu nunca assumiria aqueles jogos ali, por saber o quanto de coisa que tinha na minha responsabilidade. Deus protege o Mas Deus recém-formado. protege, com certeza. Essa frase é importante. Então, trabalhei em clubes lá, em especial o Salgueiro, e trouxe essa construção aqui para São Paulo, e hoje tenho a sorte de trabalhar num grande clube, né? Esse trabalho dentro do clube me trouxe também as portas para um espaço bem interessante, a Care Club, né? Também fundada aí pelo Maglioca. Então hoje eu tenho minha dinâmica como eu almejava mesmo, assim, se eu pudesse sonhar no R3 ou desenhar o que seria uma dinâmica interessante de semana, onde eu vou ter meu momento de consultório, e aí vai uma perspectiva de quão é legal essa especialidade. Um momento de consultório, de entrega ali um pouco mais formal, né, dentro de um modelo de consulta, e aí você vai para um centro de treinamento onde seu modelo de consulta é bem diferente, a sua dinâmica é diferente, mas dentro de um objetivo semelhante, né? E um terceiro espaço que trabalho é com ergometria, com métodos gráficos em cardiologia, e vai mais um ponto importante forte da construção dentro da USP, né, que é essa questão da cardiologia, a abertura de espaços dentro desses serviços. Fica um abraço especial para Patrícia, que nos abre muitas portas. E aí eu trabalho em 3 ambientes diferentes, com perspectivas da medicina esportiva. Então eu consigo hoje trabalhar todos os meus turnos com medicina esportiva, que era um receio meu. De, será que eu vou sair e vou precisar ainda dar plantão de clínica, né? Aquele receio que a gente tem do ponto de vista, cara, não é um ambiente que eu gosto. Eu já sabia que minha construção lá atrás já tinha me formado. Eu não gosto do ambiente hospitalar. E eu consigo terminar e inserir no mercado dessa forma. Sou bem grato. Medicina esportiva. Cara, mas isso aí é uma construção novamente, né? Isso daí é uma construção, porque essa questão de se formar na especialidade e ter que dar plantões de clínica ainda para pagar suas contas é uma realidade, não só da medicina esportiva, quase todas, mas né? de praticamente todas as especialidades. São poucas as pessoas que se formam e podem dizer assim, cara, agora eu vou trabalhar só com a minha especialidade. É um pilar da vida médica, né? Cara, você já parou de dar plantão de clínica, né? Exato. E é um processo, entendeu? É um processo. Para alguns vai acontecer antes, para outros vai acontecer depois, para as pessoas que não se planejarem ou não fizerem coisas pensando no futuro, além da gratificação imediata, talvez nunca aconteça, porque também é um movimento que exige algumas renúncias, às vezes, né? Sim. Porque o plantão, ele é uma tentação que a gente tem, porque tu sabe que tu vai trocar aquelas tuas horas por um dinheiro que vai vir, só que também ele é um dinheiro que não escala, porque a hora de plantão continua sendo a mesma coisa, mas já a tua hora se desenvolvendo como profissional dentro daquilo no que você é especializado, ela é uma hora especializada e ela tende a ser escalonável. Escalonável não, ela vai poder ser aumentada, multiplicada até um certo parâmetro que é muito maior do que a hora de um plantão generalista. É isso. Então, isso com certeza exigiu com que... Isso foi o resultado, na verdade, de sementinhas que tu foi plantando. Que a gente vai plantando sementinhas e a gente deixa várias possibilidades em potencial. Hoje eu vejo assim, eu tenho várias coisas que podem vir a acontecer e pode ser que várias delas não aconteçam e várias não irão acontecer. Mas assim, a gente tem que estar plantando as sementinhas, você tá plantando, né? Mantendo as portas abertas, porque senão não vai ser tão fácil. Às vezes, e tem um componente de acaso também, que é o que tu falou da sorte. Claro que tem um pouco do acaso. Deu o acaso de para ti as coisas estarem certas e funcionarem nesse momento. Mas eu tenho certeza que se não fosse nesse momento, ia ser um momento daqui a pouquinho, porque tu tá buscando, né? Então isso é importante salientar para que todo mundo que também um residente está ouvindo, a pessoa que quer entrar na residência, saiba que você enquanto residente, você não tem que esperar você ter um RQE, porque você já está sendo avaliado, as pessoas já estão te vendo, tu já está criando a tua imagem, aquelas pessoas vão ser teus colegas, se eles estão vendo naquele momento, se eles podem confiar em ti ou não, se tu é uma pessoa que tem qualidade ou não. Eu acho que ao acaso é algo meio forte de falar, porque se você não estiver preparado, então por trás de um acaso existe uma preparação gigantesca e você chegar ao momento do acaso te colocar uma oportunidade e você mostrar o quão preparado você está e o quanto você é bom,
isso não tenho certeza que nunca teria chegado onde você chegou. 100%. Não teria o sucesso que você tem. Então, a gente conversou aqui por muito tempo, vamos me amarrando aqui até para agradecer aqui, Romão, pela sua presença. Queria agradecer publicamente pela amizade que a gente tem, por tudo que você já fez por mim. Romão é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida, porque ele não é só bom tecnicamente, e ele é muito bom tecnicamente, ele não tem o sucesso que ele tem à toa. E como uma pessoa, das melhores pessoas que eu conheci, como ser humano, um coração gigantesco, faz muito mais pelos outros do que ele próprio. Então, se você encontrar um dia ele cansado, não é porque ele está trabalhando para ele, é porque ele está trabalhando para os outros. Ele está fazendo coisas a mais. Então, eu queria te agradecer muito por estar aqui, tirar um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente. Te agradecer também, Matheus, por estar em mais um episódio comigo. Sempre uma honra estar com você. E se você quiser deixar uma mensagem final e falar onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Cara, primeiro de tudo, um momento muito legal aqui com vocês. Parabéns de novo. Abrir espaço para a nova safra da medicina esportiva, digamos assim, né? É um baita golaço de vocês, trazendo para a linguagem do futebol. Porque é isso, cara. Eu vejo... eu tenho várias referências, aí eu vou fazer um desfecho aqui. Qual foi um dos primeiros problemas dentro da minha cabeça quando eu defini medicina esportiva? Cara, eu não tinha referências, eu passei minha graduação toda sem referências, não tinha referência externa, não tinha aquele cara dentro do serviço que era... Apareceu o Luiz depois, que foi quem me apresentou, mas como que eu encarei isso vindo para São Paulo? Cara, eu preciso criar referências. E essas referências não necessariamente eram referências que deviam estar no mercado há 10, 15, 20 anos. Era referência do Vitor que fez a prova comigo, que é uma referência para mim. Da forma como o Vitor enxerga a medicina esportiva, é uma forma que me agregou bastante, né? Além da sinergia que a gente já tinha, cada vez que eu converso com o Vitor é um insight. A referência é o Matheus que você vê a forma que você aborda, Matheus, nas redes sociais, como você fala, como você se porta, como você entende a medicina esportiva. Cara, você é uma referência. Então é legal ver novas referências, né, se criando, porque o futuro vai ser isso. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, né, mas eu faço mais um formato de blog pessoal, onde eu compartilho ali alguns momentos importantes, por vezes, da minha vida profissional, no @Romão Sampaio, né. Mas vocês vão me ver aí na vida da medicina esportiva. Na arena. Um adendo. É o médico do esporte que mais cheira título. Você vai ver diversas postagens dele com um troféu na mão. Eu nunca vi isso. Pé quente. Lá no Palmeiras eles escolhem finais, é o Romão que vai. Porque sabe que vai voltar com o título na mão. Todo mundo fala, é o Hendrick. Não, é o Romão. Cara, é pé quente. Ele é muito pé quente. Cara, acho que uma coisa que gostei disso que tu falou, de referência, assim, de ser referência. E isso é legal a gente pensar que todos nós somos referências para alguém. Tipo, às vezes a gente não percebe. Isso é muito doido. Às vezes a gente não percebe. Aliás, a maior parte das vezes a gente não percebe. Daí, eventualmente, vem alguém e te fala, pô, cara, tu foi pra mim um cara que me estimulou. Pô, daqui a pouco alguém vai vir e te falar, cara, eu ouvi tu falar naquele podcast tal coisa. Tu vai pensar, caraca, eu impactei essa vida da pessoa, da pessoa eu nem sabia. Eu imaginava. E da mesma forma, isso é o ciclo se fechando, entendeu? Da mesma forma que o Fittipaldi te influenciou positivamente, tu influenciou positivamente outras pessoas. Com certeza. Pô, teve muita gente que me influenciou positivamente. E é muito legal poder influenciar de volta. E muitas pessoas vão me influenciar de novo. E vocês também. Sim. Não para, né? É um ciclo que não para. É um ciclo, né? Ciclo. Vão surgindo pessoas novas com mais ou menos a mesma cabeça que a gente. Eu acho que uma pessoa legal da gente citar aqui é o Diogo, que eu acho que o Matheus foi o meu, entre aspas, pupilo e o Diogo o seu, né? Seguiu o seu caminho. Exatamente. E vão ter pessoas que talvez pro Diogo a referência seja você e o Fittipaldi também. Mas eu acho que essa amizade que a gente cria aqui dentro faz a gente crescer a cada dia mais, faz chegar onde a gente sempre sonhou, isso que é o mais legal. Boa. Cara, bom demais essa resenha. Eu vou fazer o fechamento oficial aqui. Com você. Falando para vocês aí que estão em casa, se vocês não avaliaram ainda no Spotify,
5 estrelas, deixa seu comentário aqui, a gente se engrandece muito com isso, fica muito feliz. E se você estiver assistindo no YouTube, tem um botão que se chama inscrever, clica em inscrever, tem um sino também que é para receber notificações, clica nele e curte, comenta e o que mais? E é isso. E divulga para todo mundo, compartilha com quem você puder, com quem você acha que vai se beneficiar. E é um prazer poder trazer novas pessoas, novos insights. Esse Legal. é o nosso intuito, levar a medicina esportiva para todos. Se você está prestando provas aí, está pensando em prestar prova para medicina esportiva, estude e boa sorte. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.